Do primeiro amor aos 8 anos de idade, até o episódio extremo de ter permanecido em cativeiro no meio do nada, no meio do mato, muitas lições aconteceram na minha vida. Eu sou Yara Restini e quero contar a minha história para você. Foram 8 casamentos, 4 com papel e 4 sem papel. 4 filhos, 4 golpes financeiros, 2 faculdades, inúmeros cursos e experiências, 4 profissões paralelas à minha principal, muitas vivências, muitas histórias vividas e sofridas. Quero contar aqui a história da minha vida amorosa. Por quê? Quero alertar as mulheres que, como eu fazia no meu passado, colocam o sonho do amor verdadeiro e derradeiro acima de todos, acima de quaisquer outros sonhos e necessidades na sua vida. E que caem em roubadas de altíssimo custo emocional, financeiro, profissional, familiar, moral, e depois de tanta busca e esforço, continuam sozinhas e almejando o amor verdadeiro e derradeiro. Eu sempre digo que a minha vida amorosa começou com 8 anos. Por quê? Eu tinha um vizinho que eu era amiguinha desde os 3, 4 anos de idade. E a gente, muito pequenininho, cada um na sua casa, aquela coisa, só que a partir dos 8, nós nos tornamos inseparáveis. Imagina, eu com 8 anos de idade, eu era aquele ser humano natural, espontâneo, com as minhas expressões, meus dons, todas as minhas coisas muito intactas, vamos dizer. Aos 8 anos eu ainda tinha muita espontaneidade. E foi muito gostoso porque eu vivi todas as coisas que eu amo até hoje, que são a música, as artes e a interpretação teatral. Então a gente se encontrava de manhã e só se separava à noite, na hora de dormir. Então nós construíamos pipas, a gente ia na venda da esquina, comprava papel de seda, vareta, cola, não sei por que cargas d'água, a cola a gente tinha que fazer de farinha, de trigo. E a gente naquele capricho fazia as pipas, depois elas não subiam, porque a nossa cola era tão pesada que não subia a pipa. E aí, daí a pouco, o nosso lance era cantar. Eu tinha um violão velho, todo meio rachado, que tinha sido do meu pai, e ele tentava tocar e eu também, a gente cantava. Nós construíamos palcos em casa, ora com panos, ora com galhos de árvores, aquilo para nós era palco. E a gente cantava, a gente dublava. Os maiores elogios, e acho que talvez os mais sinceros, eu recebia dele quando ele dizia assim para mim: nossa, você está parecendo a Wanderleia. A Wanderleia para ele era o máximo do máximo. Então aquele elogio para mim era o máximo do máximo. E eu era apaixonada por ele. Depois, claro, a gente se mudou, a gente se separou. A gente até se reencontrou alguns anos depois nos festivais de música e tudo, mas disso aí ficou uma lembrança muito de primeiro amor. E dos prazeres da alma mesmo, sabe? Então esse foi meu primeiro amor. Ele não me ensinou nada sobre o que eu quero falar aqui, né? Que são todos os abusos e coisas do tipo. Mas ele me marcou muito, então eu quis começar a minha história com ele, porque para mim ele foi o meu primeiro amor. Com 10 anos, eu tive o meu primeiro contato físico com um homem. Os meus pais contrataram um fotógrafo para fazer um álbum de fotos minhas com o meu irmão.
E esse fotógrafo voltou na minha casa 4 vezes, sempre no meio da tarde, quando ele sabia que eu estava completamente desassistida. Minha mãe sempre trabalhou muito, estava ocupada no salão de beleza, meu pai ausente. A pessoa que cuidava de mim sempre estava muito ocupada nesse horário e assim ele conseguia o contato comigo. Eu nunca alardeei, eu nunca tive vontade de gritar ou de contar para os meus pais. Eu tinha muito medo, eu ficava apavorada. Eu achava que eles iam pensar que eu tinha culpa, que eu tinha provocado ou no mínimo facilitado aquela situação. Então eu nunca falei. Fui falar depois de adulta, enfim. Então esse foi meu primeiro contato físico. Ele foi bem íntimo, apesar de não ter envolvido o ato sexual em si, mas me machucou demais e eu fiquei por muitos anos com medo que essa pessoa aparecesse na minha casa de repente. Aí, aos 11 anos, o que aconteceu? A minha escola, que era exclusivamente feminina, passou a ser mista. Os meninos podiam entrar. E um dos meninos que entrou era a coisa mais maravilhosa do mundo para mim. Ele era muito tímido, eu também, e nunca jamais falei nada, mas tinha toda aquela cena, aquela vergonha, aquela coisa quando encontrava e tal, aquela coisa bem gostosa, né, de época de escola. E um belo dia chega um bilhetinho, os bilhetinhos iam passando de carteira em carteira, né? Chega um bilhetinho para mim, escrito: quer namorar comigo? Aí eu respondi: quero. E esse bilhetinho voltou. Então a gente estava oficialmente namorando, mas sem jamais ter conversado, sem jamais nada. Era só um estado que a gente decretou por causa do bilhetinho. E nesse dia eu cheguei em casa e não conseguia dormir. Eu fiquei completamente maravilhada. Eu fiquei na cama sem dormir, olhando para o teto, sentindo só aquela emoção daquele bilhetinho chegando para mim e do fato de eu estar oficialmente namorada daquela pessoa. Então foi uma coisa assim muito gostosa. Eu lembro que a mãe dele era cliente da minha mãe no salão de beleza. E um belo dia ela ia chegando no salão, eu ia saindo, e ela falou para mim: oi, Norinha. Então eu já me sentia assim, tendo que me comportar de alguma forma especial para poder agir corretamente e tal. Então a minha autorrepressão já começou nesse namorico de 11 anos, que nem namorico foi, não é? Aí aos 13, eu então me encantei com o filho da minha professora de declamação. Filho da professora de declamação, ele era uma coisa de louco. Ele falava poesias, ele falava de livros, ele discutia coisas intelectuais. Então me apaixonei por esse mundo aí dele. Era uma coisa que me tocava demais. Eu sempre amei, né? Toda a poesia, a literatura. E tão novinha, e ele também, eu achava o máximo um menino se interessar por isso, porque nessa época só as meninas costumavam se interessar. E a gente lia os mesmos livros, os livros da época, tipo o Diário de Ana Maria, Poliana, ou o Diário de Dani, e depois discutia, e para mim isso era o máximo. E depois eu fiquei sabendo que ele, depois de ter ido embora para São Paulo com os pais e tal, na verdade ele era gay, e eu tenho certeza que se até hoje ele estivesse por perto, nós seríamos grandes amigos. Aí chegou a época do meu baile de debutante. Eu estava com quase 15 anos e apaixonada não, interessada por um dos carinhas ali. E para minha surpresa, no meio do baile, eu fui pedida em namoro por um outro,
que era super popular, que todas as meninas queriam namorar. E eu me senti o máximo, me senti muito lisonjeada. Imagina ele tão importante, famoso, tão desejado. Ele veio me pedir em namoro, aceitei, lógico. E ao longo do tempo eu me apaixonei por ele, foi meu primeiro namoro verdadeiro mesmo, amor verdadeiro mesmo. Foi com ele que eu iniciei a minha vida sexual, nós ficamos juntos dos meus 15 aos 20 anos, 19 anos. E a gente viveu muita coisa, viajou juntos. Ele era 2 anos só mais velho do que eu, mas a gente chegou a viver muitas coisas juntos. Foi um namoro verdadeiro mesmo, a gente achava que ia noivar, casar e tal. E aí, uma semana antes do vestibular, eu estava prestando vestibular para odontologia. Uma semana antes ele rompeu o namoro definitivamente. Ele já estava de olho em outra pessoa, era muito tempo juntos, né? A gente teria que esperar ainda uns 5 anos para poder casar e continuar a nossa vida. E aquilo para mim foi um baque horrível. Lógico que eu fui muito mal nas provas do vestibular, não entrei na faculdade. Eu até me desequilibrei bastante. Eu acho que desde esse acontecimento eu passei a sentir uma carência muito grande, muito grande. Eu me senti muito traída por ele ter escolhido essa época que era muito importante para mim. Então, me machucou bastante, bastante. Depois, a gente voltou a reatar o namoro, depois de uns 3 meses, mas acabou ficando junto só 2 meses e aí terminamos definitivamente, os amigos. E eu fiquei muito desarvorada, muito perdida. Eu, na época, me incomodava muito o fato de ter vivido uma vida sexual com ele e isso não ter dado em casamento. Na época isso era muito valorizado, isso era muito cobrado pelos pais, né, que a gente se mantivesse virgem até o casamento, ainda tinha isso naquela época. Então, para mim foi muito difícil. Foi muito difícil depois começar a paquerar outra pessoa, porque aí eu ia ter que contar, né, ou a pessoa ia perceber que eu já tinha tido uma vida sexual durante esse namoro, como se a pessoa não fosse óbvio para a pessoa isso, né? Mas isso foi uma coisa que me incomodou bastante, me machucou bastante, esse rompimento assim. Aí depois eu comecei a namorar outra pessoa que eu conheci no barzinho e tal, e acabei entrando na faculdade, daí a 6 meses, e acabou dando tudo certo, em parte, porque esse outro que eu conheci, na verdade, tinha um estilo totalmente novo para mim, diferente, um estilo mais adulto, um estilo mais de viver em boteco, de beber pra caramba. E tinha um amigo que não desgrudava, então era difícil porque o amigo parecia que desviava dos nossos combinados. Então foi uma coisa meio atribulada. Mas eu tinha muito medo que ele também me abandonasse. Então eu me tornei um ideal para ele. Eu tentava imaginar o que é que ele esperaria de uma pessoa que fosse perfeita para ele. E eu tentei me reconstruir em cima disso aí. Eu tentei me reconstruir em cima do que ele idealizava. Então, fiz muitas coisas, por exemplo, viajava para ver, por exemplo, corrida de kart no meio da lama. Uma coisa que eu não curto, eu detestava já naquela época. Mas eu fingia que achava lindo, porque eu tinha uma necessidade de ser aceita, amada,
tão grande que então eu vestia essa fantasia, eu interpretava esse papel. E deu certo. A gente noivou com festa, casou com festa maior ainda e começou o desastre logo na lua de mel. Nós fomos passar a lua de mel em Ilhabela e lá mesmo ele bebeu e teve um surto de loucura, ou sei lá como chama aquilo. Ele quebrou o quarto inteiro do hotel em Ilhabela, na terceira noite, né, de lua de mel. E claro que o hotel, nós viemos embora, né? E se nós não viéssemos, o próprio hotel ia mandar a gente vir embora. Viemos embora, eu cheguei na casa da minha mãe, desamparada, desesperada. Eu subi, era uma casa sobrado, eu subi para o meu quarto e pensei em ficar lá 5 minutos pensando como é que eu ia dizer para eles que eu não queria mais. Quando eu entrei no meu quarto, ele não existia mais. Em 3 dias minha mãe tinha tirado tudo, todas as coisas, a cama, a escrivaninha, a penteadeira, na época eu usava a penteadeira. E não tinha mais o meu espaço. Durante todo o meu noivado, a minha mãe não via a hora, né, de eu me casar, ir embora logo. Eu sempre tive uma relação difícil com a minha mãe. E eu cheguei, quando eu vi aquilo daquele jeito, eu não me senti abraçada, não me senti à vontade para contar o que tinha acontecido. E com isso eu vivi um inferno de 2 anos com ele. Tive a minha casa quebrada, igual foi quebrado o quarto inteiro do hotel. Eu tive a minha casa quebrada inteira também, a ponto de ter que trocar até carpete, porque ele tinha esses acessos de loucura quando ele bebia demais. E é engraçado que as pessoas, elas dão sinais, elas dão todos os sinais, elas dão avisos pra gente. Elas tentam se mostrar no começo, mas a gente se recusa a ver. A gente gosta de idealizar, a gente gosta de enxergar o que a gente quer, não é? Nas pessoas. Mas se a gente pensar bem, o aviso estava sempre logo no início. E, enfim, numa dessas vezes, que foi muito grave, que ele quebrou tudo, ele partiu para cima de mim. Eu fugi apavorada, com o telefone sem fio na mão, tentando ligar para a casa dos pais dele. Eu tinha vergonha de ligar para a casa dos meus pais e confessar que estava acontecendo isso comigo durante 2 anos. Então eu tentando ligar para a casa dele, dos pais dele, mas não consegui, porque ele já deu uma retada na central do telefone sem fio. E uma vizinha, uma japonesa, uma paixão de pessoa, que ouvia o que acontecia, né, na minha casa, ela me abriu o portão, me fez entrar, falou: você vai ligar daqui. Me deu água com açúcar, aquelas coisas todas. Quando os pais dele chegaram lá, porque eu chamei os pais, quando eles chegaram lá e olharam a casa, eles começaram a chorar. Aí nesse dia, eles me levaram para a casa dos meus pais e eu fui embora com uma mala e deixei tudo lá. Eu perdi tudo que estava lá, todas as minhas coisas. O resto das roupas todas, os móveis que no final era minha mãe e meu pai que tinham comprado, eles que tinham montado aquela casa. O imóvel era deles também. E ele ainda ficou ali por uns 2 meses e levou embora todas as minhas coisas, não me deixou pegar. Ele não me deixou ficar com a minha cachorra e levou a cachorra, deu a cachorra embora para o açougueiro. E então foi uma tremenda desilusão. Aí eu me separei, na época não podia divorciar, tinha que esperar 2 anos de separação judicial para depois pedir divórcio, e assim foi. Então, depois de um tempo, eu conheci uma outra pessoa que eu já conhecia de vista e para mim era um alento, né? Uma pessoa tranquila, mais calma, só que com um problema seríssimo de alcoolismo também. Mesmo assim, eu me apaixonei
e depois de alguns meses eu acabei engravidando. Mas eu amava ele e acreditei que fosse dar certo, mesmo com o alcoolismo e tal. E aí tive o primeiro filho, aquela convivência um pouco, lógico, problemática, né? Porque tinha algumas irresponsabilidades. Ele não conseguia acordar cedo para ir para o trabalho. Aí ele quebrava uma empresa. Aí minha mãe, meu pai e o irmão dele ajudaram a montar outra, que quebrou também. E foi de quebradeira em quebradeira. E chegou uma hora, depois do segundo filho, eu não aguentei mais. Um dia estava com um bebê pequenininho no colo e o meu primeiro, que tinha uns 3 aninhos, sentou no sofá e falou: mamãe, eu vou imitar o papai. E imitou o pai bêbado. Aquilo me apavorou. Aquilo me falou: o que é que você está fazendo com ele e com os seus filhos convivendo com isso, né? Aquilo foi a gota d'água. E então eu me separei. Mas amei muito ele. Não é uma má pessoa, é uma boa pessoa. Mas nunca conseguiu dar o suporte, né, para os filhos, claro. Ele nunca conseguiu se estabilizar, vamos dizer, né, profissionalmente, porque ele nunca tratou o alcoolismo e isso não permitiu. Mas, na verdade, é uma pessoa muito boa, que é meu amigo. Inclusive, ele e a esposa são meus amigos até hoje. E para sempre, espero eu. Uma pessoa boa que passou pela minha vida, apesar dos problemas. E eu saí completamente arrasada desse casamento. Porque, assim como o primeiro, para mim, era pro resto da vida. E me sentindo muito inábil por não ter sabido lidar com o alcoolismo dele. E eu saí arrasada mesmo. Aí estava eu solteira de novo, alone again. E nessa época eu fui numa cartomante que me descreveu uma pessoa. Olha, ele é assim, 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 altura tal, cor tal, jeito tal. Parece até com você. E aquilo, eu fiquei pensando naquilo. E aí eu saía de sexta-feira para ver uma banda que eu adorava aqui em Ribeirão. Bati o olho num dos integrantes, falei: é ele, que a cartomante falou. E vivi esse amor platônico, ia toda sexta-feira, ficava na frente do rapaz. Ficava lá na frente, totalmente embevecida e tal. Isso foi muito bom porque me trouxe de volta a música. Porque como eu perdi a minha professora de violão, que eu amava muito, um pouco antes do meu casamento, ela faleceu, eu tinha trancado meu violão no armário e tinha ficado alguns anos sem nem olhar para o violão. E aí, com isso, eu fui pegar de novo o violão, aí voltei a fazer músicas, a compor, e a música voltou para minha vida, né? Foi muito bom, foi muito gostoso. Mas aí eu conheci o que viria a ser, então, o meu terceiro marido. Eu estava na faculdade e ele era professor. Não da minha faculdade, mas da faculdade que usava o mesmo prédio. Então, uma pessoa bem mais velha que eu, bem mais maduro. E eu falei: puxa, olha aí, ele é legal, né? Maduro, tranquilo, não tem o problema do alcoolismo dos outros dois. Uma pessoa equilibrada, uma pessoa, né, íntegra.
E aí comecei a namorar, aí logo ele teve que se mudar do país para um programa científico e depois voltou. Foi então quando nós fomos morar juntos e eu engravidei. E foi aquela festa, né? Porque ele já era mais maduro e tudo, foi aquele... Só que ele não soube lidar muito bem com essa felicidade. A emoção foi tanta que eu tenho a impressão que ele não aguentou, enfim. E ele fez da minha vida um inferno durante a gravidez e depois dela, e depois da outra gravidez, porque aí eu tive mais o quarto filho, uma menina daí. Então foi terrível, porque ele era uma pessoa muito destrutiva no relacionamento. Uma pessoa altamente dominadora, fingindo que não era, ciumentíssimo, fingindo que não era, e ele se tornava muito, muito destrutivo, né? Daqueles que, para fazer um elogio, ele acaba com você em outros sentidos. E eu sofri demais nesse relacionamento. Na verdade, eu saí desse relacionamento muito doente. Eu saí desse relacionamento, inclusive, com problemas físicos. Porque como eu tive uma depressão cavalar, esse barulho que vocês estão escutando é uma puta chuva que está aqui, viu? Né? Mas muito gostosa. Nossa, estava um calor terrível. E então eu saí doente, com problemas de tireoide, que não tem cura. Aí eu explodi 24 quilos em 3 meses, aí desenvolvi uma hernia de hiato, que agora também não tem volta mais. Então, assim, acabou comigo essa relação. E olha, é um excelente amigo, é um excelente pai, só que como marido, altamente nocivo e destrutivo. Então foi muito difícil essa minha recuperação dessa relação também. E aí depois que eu dei uma recuperada, ou que eu pensei que eu tivesse dado uma recuperada, e que tivesse aprendido tanta coisa, eu me envolvi com uma pessoa que eu já conhecia desde os 13, 14 anos de idade. Aí me encantei toda, investi toda e tal, e fiz, e aconteci, tentei, mas ele acabou escolhendo namorar outra pessoa. E eu fiquei muito desarvorada, porque eu tinha entrado numa reconstrução, aquela reconstrução para agradar, para me tornar a pessoa ideal, só que eu não consegui enganar ele, sabe? Ele sacou que eu não estava boa, eu não estava bem, eu não estava eu. E aí ele saiu fora. Fez muito bem, né? Aí então eu, toda desarvorada, estava aquela época de começar a internet, não sei o quê, sala de bate-papo, ICQ, o caramba. E eu acabei começando a namorar online um americano. Aí esse americano, nós ficamos juntos um tempão, porque aí eu comecei a ir para os Estados Unidos, ele vir para cá. Aí nós chegamos a marcar casamento aqui no Brasil 2 vezes. E chegamos a marcar uma vez lá nos Estados Unidos. E aí aconteceu o 11 de setembro, a gente ia casar no dia 18 de setembro. E aí aconteceu o 11 de setembro. Virou aquela confusão, não tinha mais voo e tal. E eu vi aquilo como um sinal de que não ia rolar. Porque eu já tinha, um sinal definitivo, porque eu já tinha percebido que eu não podia ir embora para lá. Tinha os meus filhos aqui, minha família, meu trabalho. Ele aqui tinha uma dificuldade de adaptação. Ele não gostava de arroz e feijão, vamos dizer assim. Ele não gostava das nossas comidas, ele ia almoçar no McDonald's. Então, tinha ali um choque cultural que ele não... Eu me adaptaria lá, mas ele acho que não conseguiria se adaptar aqui. Então, quando aconteceu o 11 de setembro e a gente teve que desmarcar o casamento,
e a passagem e tudo mais, eu fiquei pensando em terminar. Quando foi daí a pouco, o filho dele sofreu um acidente, morreu, e ele então entrou num processo que... E aí ele, até foi ele que não quis mais e terminamos assim. Aí eu sozinha de novo, conheci pela internet também o Gael, do Rio de Janeiro. Ele morava no Rio de Janeiro e aí a gente passou para o relacionamento real. Ficamos juntos pouco tempo, mas ele foi muito importante para a minha maturidade sexual. Ele me ensinou muita coisa. Eu, depois de tanto casamento e tanto namoro e tanto relacionamento, descobri que eu não sabia fazer. E aprendi a fazer. E principalmente a curtir, né? Foi ele que me ensinou muita coisa. Então, só que era um malandrão, me traía, tentava se aproveitar da situação, me fez gastar muito dinheiro, como aconteceu com muitos outros também, né? E aí eu acabei me afastando. E não porque assim, eu tinha consciência de tudo isso, e não, eu preciso me afastar porque é melhor para mim. Quem me dera ter essa consciência. Na verdade, as coisas foram ficando difíceis. A minha situação financeira começou a ficar difícil e eu comecei a não conseguir ir mais para lá tanto, nem bancar a viagem dele para cá tanto. Então, isso acabou esfriando e ele é que saiu fora. E eu acabei achando bom depois, né? Mas, com tudo isso, aquela depressão que tinha me dado lá atrás, ela não tinha passado, ao contrário, ela foi piorando, né? E eu, numa ansiedade louca e numa carência desesperada, o meu sonho desde pequena sempre foi ter um amor para a minha vida, um amor para a vida, até o fim da vida, um amor amigo, um amor, né? Desses que a gente vê e se encanta, desses que estão velhinhos juntos, atravessando a rua de mão dada. Meu sonho, o sonho da minha vida sempre foi esse. E com isso eu acabei negligenciando muita coisa da minha vida profissional, familiar, porque era um desespero em busca disso. Eu achava que quando eu conseguisse isso, aí sim eu ia conseguir ajeitar todos os outros setores. Isso é loucura. É loucura provocada pela carência, pela depressão brava que eu estava. E no meio desse estado totalmente fora de mim, eu acabei até fazendo uma viagem para os Estados Unidos para encontrar uma pessoa que eu conheci online, só online também. Ele comprou a minha passagem, me mandou e eu fui. Olha o risco que eu corri. No final foi uma pessoa que não me fez mal, mas eu fui no escuro, fui. Deixei tudo programadinho em casa, tal, para as crianças e fui. Fiquei lá 2 semanas, sem fazer ideia de quem era a pessoa. Hoje me dá um frio na barriga quando eu penso no que poderia ter acontecido, no que poderia ser. Essa pessoa poderia não ser inofensiva como ela é. Aí, depois disso, eu conheci uma pessoa muito mais nova que eu, porém muito madura para a idade. Pessoa todo animado, me colocava lá em cima. Ele era personal trainer e começou a me conduzir nos meus exercícios e tal, me fazia muita companhia, me ensinou muita coisa, muita coisa. E eu acabei ensinando para ele também muita coisa, né, de várias áreas da vida. Então foi uma coisa bacana, mas eu não dei conta dessa história da diferença de idade. Eram 20 anos de diferença, ele muito mais novo. E eu sabia que com isso um dia ele ia voar, não é? Ele ia chegar numa idade que ele ia acabar, como a maioria dos homens, né? Almejando uma mulher bem mais nova. E aí eu saí da relação. Então, mas não foi um grande amor, não. Foi só uma pessoa que me ajudou muito. Só que me ajudou muito.
me tirou do estado de depressão que eu estava. Ele me envolveu muito com coisa saudável, com exercício físico, com alegria. Ele era uma pessoa muito alegre, muito positiva. E ele me ajudou demais. Eu sinto uma gratidão muito grande por ele. Mas nunca o amei. Não amei. Aí, depois disso, depois de ter terminado isso, o que me acontece? Eu reencontro aquele menininho lá da escola, do bilhetinho, que passou o bilhetinho. Eu reencontro. Eu olhei para ele e vi quem? Aquele menininho. Só que ele não era mais aquele menininho. Ele era um tremendo de um bandido, psicopata, louco, varrido. Só que eu não via isso. Eu via aquele menininho, tímido, inocente, e me envolvi profundamente, me apaixonei cegamente. Essa minha convivência com ele, fomos morar juntos, né? Acabou sendo o meu 5º casamento, vamos dizer assim. Fui morar junto com ele, trouxe ele para dentro de casa e ele tornou a minha vida com os meus filhos um verdadeiro inferno. Ele tornou a minha vida profissional um verdadeiro inferno. Eu vivi um inferno durante 3 anos e pior, submeti toda a minha família a viver esse inferno comigo. Hoje eu fico muito triste de não ter sido centrada o suficiente para evitar isso. E uma pena mesmo que eu tenha vivido essa experiência e pior, ter feito outras pessoas viverem comigo. Foi muito, muito, muito dolorido, mesmo muito dolorido. Uma pessoa altamente destrutiva e má, sem sentimento algum. Uma pessoa muito má mesmo, um coração muito ruim. E eu demorei demais para perceber. Ele era muito envolvente, muito cavalheiro. E eu demorei demais para perceber o quão bandido ele era, o quanto mal ele me fazia e a todo mundo. Demorei muito para perceber. Fiquei cega bastante tempo. Foram 3 anos. Essa ilusão do reencontro, do amor da infância, acabou comigo, porque veio de encontro àquela carência que eu estava, aquela carência crônica. E eu falei assim, mas Yara, você nunca foi tratar disso? Sim, muitas vezes. Cada vez que eu saí de uma relação, eu fui atrás de tratar assim. Mas não teve nenhum profissional que desse conta de mim, ou eu não dei conta de aproveitar o que o profissional poderia me oferecer. Então eu não consegui. Eu até achava que eu estava bem. Eu sempre achava que eu estava bem. Não acontece mais. Nossa, agora, depois dessa experiência aí, depois dessa lição, e nada. Eu continuava cega e carente. Mesmo tendo um dia a dia desastroso, eu tive muita dificuldade de dar um basta, de romper, de colocar ele para fora. Mesmo com tudo o que acontecia. Quem passou ou passa por um relacionamento abusivo, com um cara totalmente destituído de sentimentos, sabe como é isso? Em um certo ponto a gente sabe o que está acontecendo. A gente sabe o que a gente precisa fazer. E a gente tem medo. E não tem forças, não tem coragem de tomar a atitude que precisa ser tomada. Ele era uma pessoa que me agredia fisicamente, marcava encontros com mulheres pela internet usando o meu computador. E eu acessava tudo sem ele saber e via. Ele de repente não aparecia em casa, sumia por 2, 3 dias. Mas eu tinha esperança dele parar. Era mais doença do que amor, né? E nos últimos tempos juntos, meu pai ficou muito doente e eu trouxe ele para minha casa para cuidar dele. E uma coisa que me doeu demais foi o meu pai ter visto
nos seus últimos 2 meses de vida, aquilo que eu estava passando, aquilo a que eu estava me submetendo. Quando eu mandei ele embora definitivamente, meu pai ainda estava na minha casa. Eu consegui tomar atitude 2 semanas antes dele morrer. Imagino o quanto eu me acabei vivendo todo o abuso, querendo cuidar do meu pai e ver que ele estava indo embora e ainda ter que colocar o abusador para fora e sabendo que ia passar a ser perseguida por ele. Aliás, na véspera da morte do meu pai, ele foi até a minha casa e armou um escândalo. O abusador, o psicopata, consegue envolver a gente e fazer a gente acreditar no quanto a gente é horrível em todos os sentidos. Incrível o que eles conseguem fazer com a gente. É como se a gente estivesse sob uma hipnose, uma lavagem cerebral. É muito louco. Se eu disser que eu só percebi nessa época, eu vou estar mentindo. Eu percebi bem antes, mas eu não tinha forças para romper e me olhar como realmente eu sou. Eu me via do jeito que ele me fazia acreditar que eu era. Ou seja, um nada. É por isso que a gente precisa perceber que se trata de um abusador ou de um abusador psicopata antes de se envolver. Prevenção mesmo, sabe? Depois dele eu encontrei outro doido. Eu falo assim porque é tudo doido mesmo. Esse outro doido era de São Paulo e tinha um estilo de vida, de ser, totalmente diferente desse anterior. Né? O anterior é dos saltos com cavalo, das atividades ao ar livre, música sertaneja, festa em fazenda, era bem um estilo assim. Esse outro era da tecnologia, da metrópole, do asfalto, né? Dos concertos de banda de rock, dos bares da moda em São Paulo. Ele tinha uma lojinha em um shopping e outra em uma avenida bacana lá de São Paulo, né? Uma loja de notebooks, venda, importação, manutenção e tal. Ele morava num apartamento legal, parecia ser super independente e resolvido. Essa diferença foi lida por mim, que estava muito machucada, carente, não preparada, como uma diferença na índole, na saúde mental, na alma, em tudo. E foi aí que eu me enganei. Me enganei completamente. Ele acabou querendo se mudar para Ribeirão Preto, dizendo que era por minha causa, né, pra gente morar juntos. Aí, usando os meus contatos e a confiança que as pessoas depositam em mim, na minha cidade, eu sou bastante conhecida aqui, ele abriu outra loja em um shopping daqui de Ribeirão Preto. E eu dando os avais, né? Aval moral, aval financeiro, e conseguindo até livrar ele de pagar uma espécie de luva que precisaria ser paga, enfim. E aconteceu que ele me traiu em todos os sentidos, causou um enorme rombo financeiro na minha vida, né? Coisa de louco mesmo. Quando eu terminei tudo e fui correr atrás de resolver os problemas que ele tinha causado, o meu advogado me falou que se tratava mesmo de um clássico bandido, um 71, um profissional mesmo. Na verdade, ele tinha acabado de dar um golpe parecido em outra mulher em São Paulo. O apartamento dele não era dele, as lojas dele não eram dele, e eu fui apenas a vítima da vez, a vítima da hora. Depois de um tempo, me julgando recuperada e pronta para evitar relacionamentos problemáticos, eu então me envolvi com um viúvo. Me envolvi com um viúvo com 4 filhos. Eu já os conhecia. Conhecia também a mulher dele,
que tinha morrido um ano antes. E eu gostava muito dela. O sofrimento daquelas crianças e adolescentes, que eu amo até hoje, me pegaram de um jeito profundo. Eu me compadeci demais e mergulhei na situação, fiz tudo o que eu podia para ajudar. De conversas com eles, até arrumação de armário, arrumação de roupa, acompanhamento em escola. Mas era outro doido possessivo, me acusava todos os dias de coisas que eu não tinha feito, de ter olhado para outros homens, de ter ido num lugar enquanto ele estava dormindo. Ele dava escândalos e mais escândalos de madrugada. Nossa, foi um inferno. Morria de pena daquelas crianças sendo conduzidas por uma pessoa totalmente desequilibrada como ele. Aliás, eu me preocupei muito com eles por muito tempo depois de ter saído da relação. Que coisa, né? Apesar dele viver envolvidíssimo com religião e reza daqui, reza dali, o coração era mau, muito frio. Não dá para entender. Eu tentei permanecer, ajudar mais, fazendo um papel de mãe ali e até tentando fazer com que ele se tratasse, mas não teve jeito. Aí eu rompi, definitivamente. E o interessante é que nessas idas e vindas, na verdade, eu nunca namorei o grande amor da minha vida. Esse grande amor da minha vida eu nunca tinha conseguido namorar. Mas aí terminando esse envolvimento aí com essa família, né, dos 4 filhos, aconteceu o seguinte: toda vez que eu saí, que eu entrava em um relacionamento e a pessoa me forçava a sair da música, a hora que eu terminava o relacionamento eu voltava para a música. A música me segurou muitas vezes na minha vida. Ela é parte importantíssima da minha vida, a música. Por isso até que vocês estão vendo aqui, isso aqui é bem eu, sabe? Aí o que aconteceu? Eu, meu filho e a minha nora decidimos montar um bar musical, que tornou-se uma referência, um centro cultural. Foi uma vivência maravilhosa. E eu estava me sentindo super plena, feliz, tranquila. Apesar de eu estar sozinha, eu estava bem, estava feliz. Mas acontece que o grande amor da minha vida apareceu no bar. Eu sempre tive notícias dele por causa de amigos comuns. Então eu sabia que ele havia se casado, havia se separado. E aí as coisas aconteceram. Foi uma coisa maravilhosa para mim, maravilhosa. Eu achei que a gente fosse ficar juntos pro resto da vida daí. Só que ele acabou voltando com a ex e eu quase morri. Voltei a me desestruturar. O que me segurou foi a música, foi o bar. E aí apareceu uma outra pessoa. Apareceu uma outra pessoa como se fosse uma tábua de salvação. Naquela minha decepção, naquele meu desespero. Eu estava realmente muito arrasada pelo amor da minha vida ter voltado com a ex. Acontece que esse cara que apareceu era o pior de todos os psicopatas que eu enfrentei, os 171 que eu enfrentei. E eu lembro que veio um aviso até do meu irmão chegou a conhecer ele ali e falou: esse cara é uma bomba relógio. Eu falei: hã? O cara é tão legal, o cara é tão isso, tão aquilo. Ele me envolveu demais com uma história de uma vida totalmente incrível, de lidar com dependentes químicos, lidar com moradores de rua, uma coisa que me encantou assim tremendamente. Eu abracei a causa, apaixonada pela causa mesmo. Aprendi muita coisa, fiz muito curso, casei com ele e fui embora para Goiás. Aí eu ficava 2 semanas em Goiás, 2 aqui, porque a clínica lá era no meio do mato, isolada, e era um hospital psiquiátrico dele.
E eu reorganizei, estava em reforma, e eu reorganizei tudo lá. Tudo. Até serviço de pedreiro eu cheguei a fazer. Montei um viveiro de muda de planta rara. Tudo isso para depois envolver os internos nas atividades e tal. Alguns que não estavam internados por causa da reforma da clínica, ainda eu acabei acompanhando a assistência às famílias. Trabalho maravilhoso. Só que o cara me envolveu de um tanto que eu me afastei da minha família. Fui me afastando do meu trabalho. Ele quase me destruiu profissionalmente, porque ele exigia que eu estivesse lá, ao mesmo tempo ele exigia que eu estivesse aqui para poder ganhar o dinheiro e levar para lá. E acontece que em 2 anos a reforma da clínica nunca saiu do lugar. As coisas nunca aconteceram. Na verdade era tudo mentira e eu trabalhando feito uma louca lá e aqui. Ele foi me afastando de tudo. Ele me afastou de novo da música. Ele conseguiu fazer tudo de novo. Tudo. Aquele que meu advogado falava que era profissional não chegava aos pés dele. E eu fiquei cega de novo, porque ele era tão convincente, ele era tão cheio das moralidades e disso, daquilo, que eu falava, nossa, não, o problema sou eu, ele tem razão, né? Nossa, olha, nossa, como ele é, nossa, ele é o máximo. Imagina, um capelão, psicanalista, psicopata, 171, desenvolvidíssimo 171 nele, manipulador, horrível, monstro, fazendo tudo parecer outra coisa totalmente diferente. E um dia eu falei pra ele, eu andava com umas pontadas no trigêmeo, que eu até fazia assim, de dor, né? Na verdade, no fundo, eu já estava percebendo, né, que ele estava acabando com a minha vida e eu achando que eu estava construindo uma vida. E então eu falei para ele, antes de pegar o voo para Ribeirão, porque eu vinha trabalhar 15 dias, ia para lá trabalhar 15 dias e assim eu estava parecendo uma louca de tanto trabalhar. Aí eu peguei e falei, nossa, chegando em Ribeirão, acho que eu vou procurar um neurologista, porque eu não estou aguentando. E ele virou para mim e falou assim, olha, vou te falar uma coisa, uma mulher para andar comigo, ele tinha esse sotaque assim, ela não tem que ficar indo em ginecologista e não sei o que isso, tá? Ela tem que ser inteira, tá? Ele me falava coisas muito piores do que essa, mas eu não sei por que essa me pegou. Essa me pegou, eu fui em silêncio até o aeroporto, ele me levou. E eu vim no avião estranha. Eu cheguei aqui e comecei a pesquisar no Google. Eu colocava essa frase que ele me falou no Google. Aí o Google, relacionamento abusivo, eu falei de novo, meu Deus, de novo. E eu achando que nunca mais cairia numa dessa. De novo, tudo de novo. Aí eu sempre chegava e ligava, avisando que eu cheguei. Aí ele me ligou. O psicopata, ele tem uma percepção muito louca, muito louca. Ele percebeu na hora que eu tinha percebido o que eu estava passando. Ele percebeu na hora que eu ia tomar atitude de vir embora. Ele falou, pode falar, eu percebi já. Você quer cair fora, não é? Eu falei, olha, quero. Ele falou, beleza, tudo bem, eu já tinha percebido, eu também estou achando que não está dando certo mais, mas tudo bem, olha, aqui em Goiás é tudo muito fácil, você vai ver que em 24 horas você consegue sair daqui com o divórcio pronto. Aí ele se tornou completamente frio, ele viu que ele não ia mais me envolver, né? Então ele se tornou, assim, negociável. Então, beleza, você já está com o voo marcado aí, você vem para cá, encaixota as suas coisas, a gente já contrata caminhão para levar tudo, já vou atrás do cara para ver esse lance do divórcio, e você já sai daqui resolvida, beleza? Beleza. Falei, ai, graças a Deus. Aí eu comentei aqui numa reunião na casa da minha mãe.
Falei, então, aí eu vou pra lá encaixotar as minhas coisas. Meu irmão falou, não vá. Falei, vou. Ele falou, não vá. Eu falei, eu quero resolver, eu quero ficar livre, eu quero ficar livre do nome dele, do casamento com ele. Eu quero resolver. Ele falou, não vá, você é livre, não vá. Daqui a uns anos você chama aí o advogado e manda ele ver isso. Não vá. Não, Zé, mas o que vai me acontecer? Não vai me acontecer nada. Tudo certo, eu quero minhas coisas estão lá, tudo meu. Todos os meus móveis, todos os meus instrumentos, todas as minhas coisas, minhas roupas, tudo. Eu vou trazer sim. E fui. Cheguei lá, ele tinha internado uns meses antes, apesar da reforma na clínica e dela estar toda desativadona, ele tinha internado 7 pessoas. E eu cheguei lá, ele estava dando alta para 3, daí a 2 dias mais 3, e aí ficou uma só esperando a família. Ele queria que ela já fosse logo, mas a família só podia ir buscar depois de alguns dias. E um dia eu tô lá no viveiro cuidando das plantas, essa paciente foi até lá e falou, Yara, você está correndo risco de vida? Falei, oi, não tô, fica tranquila. Ainda tentei acalmar, ela estava muito nervosa. Ela falou, você está correndo risco de vida. Ela era uma pastora até, evangélica, internada por alcoolismo. Ela falou, Yara, olha, eu vou te dar um papelzinho, você coloca no bolso. Me liga, qualquer coisa me liga. Eu venho aqui, porque eu sei vir aqui. Porque lá era muito complicado de chegar. Lá não vai correio, não tem telefone, não vai nada. Ninguém consegue chegar lá, é muito no meio do mato. É muito misterioso o caminho. Tanto é que quando vinha paciente, visita, ele tinha que ir lá na cidade buscar a pessoa, porque ninguém dava conta de chegar. Nada vai lá, nem polícia, nem bombeiro, nem nada, nada, nada. Era realmente isolado. Aí a família veio buscar, eu peguei aquele papelzinho, coloquei no bolso ali na frente dela, né, pra falar, ai, coitada, até, nossa, né, tá imaginando coisas. Aí ela foi. E realmente eu estava correndo risco de vida. Eu fiquei presa lá. Eu havia combinado com o meu filho dele ir assinar o documento de um terreno que eu tinha comprado lá. Só que meu filho dependia da gente ir buscá-lo no aeroporto, porque era impossível ele achar o caminho. E simplesmente ele me prendeu lá, deu alta para todo mundo. E passou a me... Eu passei 8 dias em cativeiro praticamente porque não tinha como fugir. De um lado era o rio, né, que tinha um rio assim, que tinha gente até que conseguia atravessar, eu não conseguiria. E do outro a cerca, tudo trancado. E outra tinha uma turma lá que ele ligava pelo celular e vinha na mesma hora. Lá o socorro a gente não pedia para a polícia, a gente pedia para essa turma, que vocês já devem imaginar do que é, né? Então eu fiquei lá e ele falou, nós não vamos buscar o seu filho no aeroporto. Falei, me deixa pelo menos avisar para ele não vir então. Né, meu filho ia pegar o voo em Ribeirão Preto e ir até Brasília para poder ir lá assinar o papel. Aí ele passou a me torturar. Assim, ele gritava comigo o dia inteiro. Ele me dava susto com gritos o dia inteiro, com soco nas mesas. Ele andava com cajado, ele ameaçava pegar o cajado para bater em mim. E a hora que eu levava aquele susto, ele caía na risada e falava que para eu ficar tranquila, ele ia esperar eu dormir. Então eu fiquei 7 noites sem dormir. E acreditei que eu não fosse conseguir sair de lá nunca. Aí ele deixou eu avisar o meu filho para não ir. E aí, na última noite, no auge do desespero, ele gritava. Eu não sei como ele conseguia ficar sem dormir daquele jeito, ele gritava comigo, ele dava pancada no chão com aquele cajadão, na mesa, ele berrava coisas horríveis para mim. E aí eu sabia que ele precisava com urgência de 6 mil reais. Eu falei, olha, quando estava amanhecendo já o dia, eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, deixa o meu filho vir,
Ele já tinha perdido o voo, já tinha perdido a passagem. Falei, mas deixa ele vir de ônibus mesmo. E deixa ele vir que então ele deposita para você R$6.000. Aí ele colocou o uísque num copo americano, virou. Falou, você acha que eu vou cair nessa? E saiu dando risada. Nisso veio o velhinho, pai dele, que morava lá na clínica, que ele destratava tanto. Chegou e falou, Yara, foge pelo rio. Foge pelo rio, porque eu tô com muito medo do que vai te acontecer. Aí eu perdi as esperanças, eu falei, acabou, né? Nem com 6.000. Mas daí a pouco ele voltou, falou, tá, aceito. Meu celular tava com ele, né? Eu tava lá com o papelzinho da paciente que deixou comigo, mas meu celular tava com ele. Ficou, aliás, com ele. Aí ele me deixou ligar pro Guilherme, meu filho, e falar que para ele ir. Aí eu falei, Gui, vai dar certo a assinatura do negócio agora, então vem de ônibus. Meu filho sacou o que estava acontecendo, porque ele não discutiu, ele falou, tá, só isso. Ele nem perguntou. E foi. Aí chegando o horário de buscar o Guilherme na rodoviária, porque aí não tinha voo, né, teve que ser de ônibus. O meu medo era que ele fosse sozinho buscar o meu filho. Mas aí não, ele acabou deixando eu ir junto. E aí quando eu encontrei o meu filho na rodoviária, que eu abracei, eu só falei no ouvido dele assim, não me deixa voltar lá. Eu estava tão exausta que eu mal conseguia falar. Sem dormir, sem comer direito. Foi um horror. Ainda ele falou pro meu filho, olha Guilherme, eu não acredito em justiça de juiz, advogado, escambau, não. Eu acredito em outro tipo de justiça. O Guilherme falou, ah é? Tô ligado, eu também. Aí ele falou, então vamos lá pra clínica. O Guilherme falou, não, eu e minha mãe vamos ficar aqui em Brasília mesmo. Nós vamos só assinar os negócios e vamos ficar aqui. Aí, imagina, eu deixei tudo lá, tive que ir comprar uma roupa. A gente se hospedou num hotel, eu e meu filho. Tive que comprar uma roupa para tomar um banho e vir embora no dia seguinte. Então, eu cheguei me sentindo vitoriosa por estar viva, me sentindo felicíssima por estar viva. Só que daí a uma semana, aí eu desabei. Aí me deu síndrome do pânico, fiquei mal durante meses. Foi muito traumático esse cativeiro, entre aspas, né? Muito traumático. E aí, depois disso, eu reencontrei aquele grande amor da minha vida. Depois de eu ter melhorado e tudo, aí eu reencontrei, depois de muito tempo. E aí a gente reviveu aquela história linda. A gente reviveu, mas aí acabou não dando numa coisa efetiva. E aí eu reencontrei aquele meu amigo que eu conhecia desde muitos anos e que não se convenceu com a minha tentativa de conquista. Eu reencontrei. E ele sabia de tudo, toda a minha história, porque nós éramos muito amigos. Eu conversava muito com ele, inclusive online, de madrugada. Ele sempre esteve muito presente na minha vida. E ele também sofreu muitas decepções amorosas e profissionais. Então ele também estava bem baqueado. E a gente se encontrou e ele falou, pelo amor de Deus, vamos parar de sofrer? Vamos viver uma história, nós? Vamos. Aquilo me deu era uma pessoa excelente, né? Eu gostava muito dele. Aquilo me deu um novo alento. Falei, vamos sim. E começamos. Mas aí daí a 2 semanas ele morreu de infarto.
e eu quase morri junto. Aí, passado mais um tempo, eu reencontrei o grande amor da minha vida. E a gente reviveu tudo de novo, depois de tudo isso. E eu vou dizer uma coisa, tive muita ajuda, profissional inclusive, depois do cativeiro em Goiás. E só então, depois de tudo isso que aconteceu, aí é que eu fui aprender a identificar o psicopata, identificar se eu estou inventando a pessoa, se é a pessoa mesmo. E não só um possível amor, um possível romance, nada disso. Todas as pessoas. Eu finalmente aprendi a ter esse discernimento. Eu perdi a minha carência. Eu passei de carente a tranquila. Então hoje eu acordo feliz. Eu vou dormir feliz. Eu vivo todas as coisas que eu gosto de viver, sem ninguém me impedir, mesmo que eu esteja envolvida com alguém. Mesmo que eu esteja vivendo uma história hoje, eu não permito que ela me tire de mim. Isso é uma felicidade tão grande. É um sentimento tão maravilhoso de me amar, de me respeitar, de me perceber, de perceber as pessoas à minha volta. É um aprendizado maravilhoso. Por causa dos meus 8 casamentos e a minha intensa vida amorosa, sempre as pessoas me pediram para escrever um livro que ensinasse a conseguir um amor, um marido, um relacionamento sério. Eu posso dizer que sim, cheguei a formatar um manual que funciona muito bem para isso. Um manual de conquista, condução, persuasão, manipulação, que abrange aparência, atitudes, ações, condutas. Só que o alvo desejado e escolhido a curto prazo, na grande maioria das vezes, não corresponde ao que o sonho enxerga lá na frente, no futuro. E você pode passar a colecionar divórcios e dolorosas e dispendiosas separações, assim como eu. Quando eu escrevi esse manual, eu decretei para mim que mesmo que eu decretei para mim mesma que eu só disponibilizaria depois que a pessoa soubesse de todas as consequências possíveis. Depois que conhecesse todos os tipos de prejuízos, de todos os tipos que essa carência pode gerar. E depois que ela aprendesse o amor por si própria e até percebesse se precisa de ajuda profissional psicológica. Eu aposto que depois de tudo isso, esse manual e suas técnicas, assim como outros que existem e diversos cursos que existem por aí, que ensinam a conseguir um amor, alguns até com passo a passo, até de envio de mensagens. Tudo isso vai se tornar desnecessário para a sua vida. O que me interessa não é isso, é mostrar e ensinar para você evitar esses problemas. Me interessa mostrar coisas muito mais importantes do que esses manuais. Porque vai tratar da sua autoproteção, do seu autorrespeito, da sua dignidade, da sua integridade física e emocional, da conquista da felicidade verdadeira mesmo. Eu não quero que você precise sofrer o que eu sofri para conseguir ter contato com as informações importantes que eu acabei obtendo ao longo da minha vida. Ninguém precisa sofrer tudo que eu sofri para aprender a observar e identificar quem são as pessoas que se aproximam e olhar para elas sem aquele véu negro na frente dos olhos,
identificar quais são os momentos certos e errados para viver um amor, quais são os fatores que realmente trarão um estado de felicidade, de serenidade, alegria. Ninguém precisa sofrer tudo o que eu sofri para aprender o que eu aprendi e finalmente ser feliz como eu sou, estando ou não com alguém.